Olá, pessoal! Eu sou Raquel Auxiliadora e vim falar com vocês sobre as promotoras legais populares. Esse projeto nasceu aqui no Brasil, muito motivado pela aprovação da Constituição Federal de 88, que é um marco de garantias de direitos para a população brasileira. Preocupadas com que a lei não ficasse só no papel, né, que a Constituição fosse para valer, dois grupos feministas, a União de Mulheres e a Temis, trouxeram essa ideia que já existia em outros países da América Latina, que seria um curso de direito, mas um curso de direito de uma maneira popular, né? Para que as pessoas pudessem se apoderar das leis, dos mecanismos jurídicos, de toda essa área do direito que muitas vezes fica muito distante da nossa realidade, né? Então a ideia era que a gente pudesse usar as leis, os mecanismos jurídicos a nosso favor, para garantir os nossos direitos. Nesses 20 anos existem promotoras legais no Brasil inteiro e aqui em São Carlos a gente começou o projeto já há 10 anos. Ele inicia como uma política pública e posteriormente a gente se constitui enquanto um coletivo, enquanto um movimento social e mais recentemente como uma associação. E o nosso trabalho começa principalmente com um curso que é realizado anualmente, um curso voltado só para as mulheres, como uma ação afirmativa, onde a gente aprende nossos direitos. Então a gente vai aprender o que é Estado, o que é Constituição, o que são leis, o que é papel de advogado, né? Entender o que é direito de família, direito, né, do consumidor, várias áreas do direito, mas também temas em específico para as mulheres, como a violência contra as mulheres, a saúde, mas a economia, são vários temas, cada aula é um tema diferente. A gente convida pessoas especialistas e militantes nessas áreas. E as mulheres formadas, elas têm essa tarefa, né, de promover os direitos humanos das mulheres nas suas comunidades. Então, o curso serve para a gente aprender os nossos direitos, mas também motivar outras pessoas e ajudar outras pessoas em seus direitos. O coletivo também atua diariamente no enfrentamento à violência contra as mulheres. Estamos participando de conselhos municipais, sempre fiscalizamos as políticas públicas, né, orientamos as mulheres em seus direitos e também realizamos campanhas, ações educativas, palestras, tudo que for preciso para divulgar e fortalecer a luta das mulheres por melhores condições e por uma sociedade mais justa para todo mundo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela, eu também sou promotora legal popular de São Carlos e atualmente eu faço doutorado na UFSCar na área de educação. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o direito das mulheres. E por que é importante falar sobre o direito das mulheres? Porque nem sempre nós tivemos os nossos direitos garantidos. Mas fala, como assim? Que direitos? Como assim nem sempre foi garantido? Um exemplo mesmo é de poder sair na rua sozinha. Quem aqui, né, vai na padaria, vai na casa da amiga, vai para qualquer lugar, vai no centro fazer compra, né? Pego minhas coisas e saio, sem ninguém ficar jogando se eu saio ou não saio. Mas antigamente não era assim. As mulheres só podiam sair de casa acompanhadas ou do marido, ou do irmão, ou do pai. Algum homem tinha que ser responsável por aquela mulher. Ela não podia andar sozinha. Atualmente não é assim. A gente vai para onde a gente quer, a gente faz o que a gente quer. Mas para chegar nesse ponto, muitas mulheres lutaram para isso. Inclusive na educação. Então se a gente pensa, hoje eu tô na escola, eu consigo ir e voltar na escola e estudar do mesmo jeito que um menino também estuda. Mas é porque mulheres lutaram para isso. Em 1810, mais ou menos, os homens tinham direito à escolaridade, eles iam para a escola, aprendiam português, matemática, química, biologia, física, todas as matérias possíveis. E as mulheres, elas não tinham esse direito. Elas aprendiam a ler e escrever, né, o básico, mas isso era voltado muito para o serviço doméstico. Então, como eu vou ser uma boa mulher e uma boa esposa?
Então eu preciso saber aprender, eu tenho que saber agradar meu companheiro, então eu tenho que saber cozinhar bem, eu tenho que saber fazer uma boa limpeza em casa. E se a gente for pensar hoje, todo mundo tem que saber fazer isso, não as mulheres. Qualquer pessoa independente tem que saber lavar louça, lavar roupa, saber fazer pelo menos um arroz e feijão, né? E isso todo mundo tem que conseguir fazer. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a gente pensa muito assim, eu vou ali, vou comprar aquela roupa e vou sair. Antigamente a gente não podia sair de mini saia. E agora a gente escolhe a roupa que tem aqui e saio. As mulheres não usavam os biquínis que nem a gente usava. Muitas vezes você entrava com roupa em praia, né? Então muitas coisas foram mudando ao longo dos anos. E a gente precisa pensar que não mudou sozinho, né? Muitas pessoas tiveram que lutar. E muitas pessoas passaram por processos grandes de violência e foram até mortas por isso. Se a gente for pensar na Olympe de Gouges, pensem nesse nome e procurem depois, ela foi uma mulher que há muito tempo atrás, na Revolução Francesa, em 1789, existiu uma declaração do direito dos homens e do cidadão, em que as mulheres não estavam inclusas. E também os homens pobres e crianças. Então só o homem cidadão que tinha escolaridade, branco, tinha alguns direitos. Todos os direitos. Agora, as mulheres e outras pessoas não tinham, eles não eram considerados cidadãos e muito menos ter direito, né? Por exemplo, pessoas que eram escravizadas não tinham direito, mesmo sendo homem. A Olympe foi lá e falou assim, vou fazer uma declaração dos direitos das mulheres e cidadãs. E colocou que a gente tinha que ter direito à educação, direito à saúde, direito à alimentação, direito a trabalhar, tudo isso. Ela fez isso em 1791. Depois de 2 anos, ela foi guilhotinada. Falaram assim, não gostamos dela, muito feminista, tá fazendo muita balbúrdia aqui, pá, cortou a cabeça. E aí, em cima de muito sangue, de muitas mulheres, que a gente conseguiu o que a gente tem hoje. No Brasil, a gente conseguiu ter uma escolaridade, uma garantia de escolaridade para as mulheres, porque muitas mulheres bateram de frente. E o nome que é referência é Anísia Floresta. Então, eu queria que vocês buscassem e conhecessem um pouquinho dela. E se a gente passa por processos de violência e tem como denunciar, é porque mulheres lutaram para isso. Então, quando a gente fala de luta pela vida das mulheres, todo mundo vai saber falar da Maria da Penha. E aí vocês também vão entender por quê. Então, quando a gente fala de direito, é direito a ter educação, direito à moradia, direito à alimentação, direito a uma vida livre de violência, a uma vida que a gente possa ter escolhas. A gente precisa ter garantia de tudo para poder escolher o que eu quero ou não. A gente tem que ter direito a ter uma educação para poder escolher o que eu quero ou não. Então, que a gente possa continuar lutando pelos direitos das mulheres, dos homens também, das crianças, dos idosos, porque a gente, dentro do movimento de mulheres, não luta só pelo direito nosso. A gente luta pelo direito de todas as pessoas, inclusive o nosso. Porque quando a gente consegue conquistar os nossos direitos, a gente também consegue lutar pelo direito das outras pessoas. Então, eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso e procurem saber um pouco mais das mulheres no mundo, né? Principalmente no Brasil. Eu acho que isso vai dar um parâmetro bom para vocês entenderem um pouco mais sobre o direito. Tá bom? Beijo, gente! Olá, pessoal. Eu sou a Bia, eu sou socióloga, faço parte também do coletivo de promotoras legais populares aqui em São Carlos e vou dar seguimento à nossa conversa sobre direito das mulheres, falando um pouco sobre a legislação. Primeiro de tudo, falar o que é uma lei. Uma lei é um princípio, um preceito, uma norma criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas em determinada sociedade. Pode mudar com o tempo ou com as culturas, mas de maneira geral a função das leis é controlar os comportamentos e as ações dos indivíduos de acordo com os princípios daquele contexto social. Ao longo dos anos, uma parte da luta do movimento de mulheres foi voltado para assegurar a criação de leis que garantam os nossos direitos. Isso parte do entendimento de que a violência e o racismo e tantas outras formas de discriminação pelas quais as mulheres passam são problemas estruturais que precisam ser combatidos de forma estrutural com a ação do Estado e assim com a garantia legal do direito de viver uma vida livre de violência ou de ter
as mesmas oportunidades iguais. No Brasil, a primeira vez que os direitos das mulheres e dos homens foram equiparados juridicamente foi na Constituição Federal de 88, faz pouco mais de 30 anos, quando aparece lá: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Outro marco importante, jurídico, né, na história do Brasil é a Lei Maria da Penha. Quem se interessar em procurar a história da Maria da Penha, ela é uma mulher super importante da história do nosso país. E a Lei Maria da Penha é uma lei que traz mecanismos de prevenção à violência, de proteção às mulheres e de punição ao agressor no âmbito da violência doméstica e familiar. A gente sabe que, em questão de violência contra as mulheres, a violência doméstica e familiar, ela é uma forma bastante expressiva, né, de violência que existe, que está aumentando mais aí nesse período de quarentena, quando as famílias estão todas dentro de casa no mesmo momento. E a Lei Maria da Penha, ela é importante não só porque ela permite com que a gente conheça mais sobre esse fenômeno da violência doméstica, mas porque também ela tipifica a violência. Então, ela descreve diferentes tipos de violência, que é a física, a sexual, a violência moral, violência psicológica e violência patrimonial. Há outras leis que garantem os direitos das mulheres, não só leis que foram criadas especificamente para as mulheres, como a Lei Maria da Penha ou a Lei do Feminicídio, mas também outras leis como dos crimes virtuais, do racismo, e que recentemente foi equiparada, né, a LGBTfobia ao racismo, de importunação sexual, do estupro, do assédio sexual. São leis pelas quais a gente pode recorrer para ter o nosso direito de viver uma vida livre de violência assegurado e garantido. O caminho para fazer valer uma lei é o seguinte: procurar uma delegacia ou um canal telefônico. No caso da violência de gênero, tem o Disque 180, que é um canal telefônico gratuito, e procurar fazer um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência vira um inquérito policial, que é um procedimento investigativo, e esse inquérito chega até um juiz, que é quem decide se aquele ato esteve de fato em conflito ou não com a lei. Interessante de pensar, por exemplo, que em São Carlos, nos últimos anos, mais de 80% dos inquéritos que foram instaurados sob a Lei Maria da Penha foram concedidos nesses inquéritos medidas protetivas para as mulheres, que podem ser o afastamento do agressor do lar, ou proibir o contato com a vítima, suspender a visita dos filhos, proibir a venda de bens do casal, enfim. Isso, mais de 80% das mulheres que instauraram um inquérito sob a Lei Maria da Penha tiveram as medidas protetivas concedidas. Isso mostra que, de fato, a justiça funciona quando ela é acionada, né? É a importância da gente denunciar. E para fazer essa denúncia, é importante reunir provas. Então, armazenar informações que possam te ajudar a provar que aquele delito aconteceu. Então, pode ser mensagem de texto ou áudios no WhatsApp, mensagem nas redes sociais, e-mail, histórico de ligações. Fazer um dossiê mesmo, que te ajude a provar que aquele crime aconteceu. Se for um crime virtual, por exemplo, se vazou alguma nude de alguma mulher sem autorização, ou então algum conteúdo que circulou aí pelo WhatsApp, pelo Insta, tirar print, salvar as conversas, salvar tudo, fazer download dos áudios, fazer um dossiê que prove que aquilo aconteceu e levar isso à polícia. Se for uma pessoa menor de idade, acompanhada de um adulto, sempre é importante. É muito importante confiar na nossa rede de apoio, né? Em pessoas que a gente ama e que a gente confia, família, amigos, alguém da escola, uma professora firmeza, pessoas da sua confiança que possam te ajudar a passar por esse momento, e até ajuda profissional, se for necessário, psicológica, jurídica, médica, ginecológica, enfim, não hesitar em procurar ajuda e sempre lembrar que a culpa nunca é da vítima, né? É importante lembrar que as leis que garantem os direitos das mulheres, elas nunca caíram do nada, sempre foram fruto da luta das mulheres e da luta e do esforço do movimento feminista, do movimento de mulheres do nosso país. É sempre bom lembrar, né?
da nossa atuação para que a gente possa continuar mobilizadas e continuar lutando por formas de garantir o nosso direito de oportunidades iguais e de viver uma vida livre de violência. Olá, meu nome é Silvia Helena Gasparino, eu tenho 43 anos, eu sou metalúrgica, eu já fui sindicalista por 9 anos e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito das lutas das mulheres negras, enquanto na sociedade brasileira, das nossas lutas para ter voz, para ser visibilizada, para estar nas políticas públicas, né, para a gente poder ter um salário melhor, as nossas reivindicações enquanto na nossa saúde, na nossa moradia, e falar para vocês que as nossas lutas nunca elas foram fáceis, mas que a gente continua na luta, no nosso feminismo negro, na nossa luta para estar sempre dando voz, ecoando a nossa voz, para que a gente possa ter uma sociedade cada vez menos, né, erradicar essa sociedade racista, machista, com oportunidade para as negras, né, que a gente já vem do nosso trabalho, quando a gente fala da questão do trabalho das mulheres, né, da reivindicação dos 30%, que as mulheres ganham a menos, que a gente, enquanto mulheres negras, a gente já está desde a escravatura, né, no trabalho, sendo mucama, cozinheira, empregada doméstica, né, que a gente teve as nossas lutas, a gente pautamos, a gente teve ali um agrupamento para dar voz àquilo que a gente gostaria que fossem feitos para nós, né? Foram 500 anos de escravatura, foram 500 anos de retirada de direitos e principalmente das mulheres negras. Queria explicar para vocês que nós, mulheres negras, a gente é a base da pirâmide e que nós, em toda a sociedade brasileira, nós é que ganhamos menos do que um homem branco, menos do que uma mulher branca, menos do que... Então, a gente está com os piores salários e os piores empregos e salários para as mulheres negras. E que a gente tem que mudar essa realidade, porque quando a gente vê que as mulheres negras, elas chefiam mais de 41% dos lares da sociedade brasileira, então aí a gente vê que alguma coisa não bate, que precisa ser feito aí essa valorização da força da mão de obra das mulheres negras. Por isso a gente faz o convite. Se engaje na luta pelos direitos das mulheres. Quando a gente luta pelos direitos das mulheres, a gente está lutando por uma sociedade boa para todo mundo. Então conheça mais o nosso trabalho. Siga a gente no Facebook, no Instagram, dá uma olhada lá no nosso site. Lute também por um mundo mais justo para todo mundo.